Então, eu chamei aqui a atenção dos senhores para alguns aspectos, são apenas exemplos para que os senhores verifiquem a importância de não se limitar a essas cláusulas obrigatórias. Tá, professor, mas como que eu vou fazer isso? Bom, é fundamental que no momento da abertura da empresa, na constituição da sociedade, a partir do momento que vocês definiram que vai ser uma sociedade limitada, que esse é o melhor modelo de negócio, que vocês sentem com os clientes, com os sócios, procurem conversar com eles, conhecer o perfil desses sócios, né? A próxima vez que chegar um cliente lá pedindo, eu quero abrir um CNPJ, não deixe ele sair do escritório antes de conversar bem, entender o negócio, como que vai funcionar, pegar o perfil de todos os sócios para já ir pensando de forma preventiva eventuais elementos que podem haver no contrato social para evitar um certo conflito. Acho que isso é uma questão de feeling também e de relacionamento com o cliente. Vamos para as cotas sociais. O que seriam as cotas sociais? Nada mais do que a fração do capital social em cotas iguais ou desiguais. As cotas elas são indivisíveis, né? Não tem como dividir cotas em relação à sociedade. Transferência da titularidade das cotas é permitida. Aqui um elemento importante, na limitada, a transferência de cotas ela é restrita, ela sofre algumas restrições. Por quê? Porque é uma sociedade de pessoas, né? Eu não posso pegar as minhas cotas e transferir para quem eu bem entender, ao contrário da sociedade anônima. Na sociedade anônima, se eu tenho a titularidade de uma ação, de um título, eu posso negociar ele com quem eu quiser, a priori, porque ela tem a circulação autônoma. Aqui não. Aqui os outros sócios precisam concordar com isso, por conta do princípio do affectus societatis. Eu não quero um estranho na minha sociedade, um terceiro estranho que eu não tenha nenhuma relação de confiança, não conheço ele, não conheço as intenções, a índole, o passado, enfim, é complicado. A sociedade nada mais é do que um casamento, né? Ninguém casa com uma pessoa estranha, a priori, né? Enfim, desde que, quando que essa transferência é permitida? Né? Desde que se altere o contrato social, sem o que não haverá eficácia, obviamente, né? Essa transferência tem que ser formalizada por meio da alteração do quadro societário no contrato social, e para isso eu já vou precisar de 75%, porque para qualquer alteração societária eu preciso, alteração do contrato social, desculpa, eu vou precisar de 75%. Essa é uma regra que surgiu aí com o Código Civil de 2002, que sofre até hoje muitas críticas por parte da doutrina especializada, porque em certos casos eu não consigo atingir 75% do quórum, e isso pode vir a travar ou amarrar o funcionamento aí da sociedade. E a terceiros, né? Eu posso transferir a terceiros em não havendo oposição de mais de 25% do capital. Então, se 30% das ações forem contrárias, eu já não consigo vender essas ou transferir essas cotas para terceiros. Em relação à penhora de cotas, por que eu coloquei aqui penhora de cotas nesse contexto? Porque pode haver a liquidação, né, da cota. Não da cota, mas da cota. A liquidação da cota, a partir do momento que aquele sócio sofreu uma ação judicial, uma cobrança de dívida, e ele teve as cotas dele liquidadas, né, a sociedade vai ter que liquidar aquela cota e pagar ao credor, mas isso não vai significar que esse credor poderá entrar na sociedade no lugar das cotas. Eu penhorei as suas cotas, você é meu devedor, agora eu sou o titular da sociedade, vou entrar aqui na sociedade porque eu penhorei as cotas do sócio que era o meu devedor. Não, isso não é possível. Tá? A sociedade ela vai pagar aquelas cotas, aquela dívida, por meio da liquidação das cotas daquele credor do sócio devedor, né? E esse credor ele vai poder participar ali das distribuições de lucro, ele vai poder receber os dividendos, mas ele não vai ter poder de voto e deliberação, porque senão a gente está quebrando o princípio do affectus societatis.
Feito. Aqui também dá bastante pano para manga. Valoração das cotas sociais. Essa classificação é uma classificação doutrinária, né, para fins didáticos aí. E, ao mesmo tempo, ela é bastante utilizada na resolução de demandas envolvendo aí conflitos ou simplesmente negócios, né, de transferência de titularidade de cotas, compra e venda de empresas, ações, enfim. Como que a gente vai valorar as cotas? Quais são os métodos mais comuns? A valoração nominal, que seria o valor nominal da cota, aquele valor que está constando lá no contrato social, no ato da subscrição e integralização dessas cotas. O valor nominal ele é resultante da divisão do capital social pelo número de cotas. A função é o quê? Limitar a responsabilidade do sócio. Então, essa é a função primordial do valor nominal das cotas, né? O valor nominal, por exemplo, ele não vai ser utilizado, né, para fins tributários. Se eu for transferir uma cota social, seja ela em vida ou causa-mortes, né, muita gente pensa que talvez o valor nominal da cota, aquele valor que está lá bem baixinho, pode ser utilizado como base de cálculo, por exemplo, para fins tributários. Mas não, a função do valor nominal aqui é limitar a responsabilização do sócio por eventuais débitos ou obrigações da sociedade. Valor patrimonial decorre da divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas. Esse valor patrimonial, que eu chamaria de valor patrimonial contábil, é o valor, é o critério mais utilizado, sim, aí sim, nas questões tributárias, né? Na legislação do ITCMD do Estado do Paraná, por exemplo, tem lá a menção ao valor patrimonial, né? Aferido o valor da cota de acordo com o patrimônio líquido da empresa, né? É um critério utilizado pela administração pública. E esse decorre da divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas, função aferir o valor a ser pago ao sócio retirante ou excluído, por exemplo, numa liquidação parcial. Isso, claro, se não houver nenhuma disposição em contrário no contrato social, né, que na ausência dessa disposição é o valor patrimonial que vai ser o critério adotado, né? O valor de negociação, que seria o valor ajustado pelas partes na compra e venda de cotas, leva em consideração as expectativas de lucratividade futura. Obviamente, você está comprando aquela empresa, está comprando aquela participação societária, o sócio que está saindo, ele não vai levar em conta, né, só o que tem hoje no ativo ou o que vale hoje essa cota, mas a rentabilidade futura dela também vai ser levada em consideração. Seria o valor de negociação. E o valor econômico, que também é utilizado em possível operação de compra e venda. Aí diversos outros fatores podem ser utilizados para determinar o valor econômico, e aí eu deixo por conta dos economistas, não vou entrar em todos os detalhes, até porque não tenho conhecimento de economista, né? Me resguardo ao meu conhecimento de algumas leis. Bom, direito dos sócios. Assim como na SA, o cotista na limitada também tem obrigações e deveres, e também os seus direitos. Direito de não ser substituído em suas funções, sem o voto dos demais sócios e alteração do contrato social. Bom, o sócio foi lá constituído numa função determinada na sociedade, por exemplo, foi eleito pelos demais sócios como administrador, né? No andamento da sociedade, os sócios desentendem, chega um outro sócio e fala, você não vai ser mais o administrador da sociedade. Não é assim, né? Tem que ter uma deliberação, tem que ter uma aprovação dos demais sócios para que essa função seja substituída efetivamente e que isso tenha efeito perante a sociedade e perante terceiros. Em havendo maioria, excluir o sócio remisso da sociedade ou reduzir-lhe a participação ao montante já realizado. O que é o sócio remisso, que a gente já comentou? É aquele sócio que não integralizou a totalidade do capital que ele subscreveu. Subscrever um capital ou uma cota é o quê? Assinar um cheque dizendo, olha, eu vou contribuir com a sociedade com 100 mil reais, vou contribuir com a sociedade. Então, eu tenho que contribuir, eu assumi um compromisso. A subscrição vincula o sócio.
Se ele não integralizar esse capital, ele pode ter a quantidade de cotas dele diminuída, né? Ou até excluído da sociedade, se for o caso. Participar dos lucros, perdas na proporção ou não das cotas, esse é um direito essencial, né? É o ônus e o bônus. Eu, como sócio, eu tenho direito de participar nos lucros de acordo com a proporcionalidade das minhas cotas, se nada for disposto em sentido contrário, né? Então, em havendo distribuição de lucro e não havendo uma deliberação específica consentida entre todos os sócios de que determinado sócio irá ou não receber aquele lucro, eu não posso ser negado o direito de receber aqueles lucros, porque eu tenho a participação no capital social. A mesma coisa em relação às perdas, né? Se eu recebo lucros, eu respondo também pelas perdas da sociedade, sempre na proporção das minhas cotas. Outro direito essencialíssimo, o direito de votar sobre os negócios da sociedade. Diferentemente da sociedade anônima, na limitada eu não tenho como, a priori, não tenho como negar esse direito, não tenho como impedir um sócio de votar, né? Bom, me desentendi com o meu sócio, um dos meus sócios, a gente vai fazer lá uma deliberação, uma reunião de sócios, vou trancar a porta aqui, não vou deixar o outro sócio entrar, porque, enfim, me desentendi com ele. Isso não é possível, tá? Seria uma conduta ilícita, societariamente falando. Todo sócio tem direito de votar sobre as deliberações da sociedade. Quando que, eventualmente, um sócio não vai exercer o seu direito de voto? Um exemplo, quando ele, por exemplo, for um proprietário daquela cota. Suponhamos que as cotas desse sócio estão gravadas com usufruto vitalício em favor de um terceiro. E na instituição desse usufruto, deliberou-se que o poder de voto ficaria na mão do usufrutuário. Então, nesse caso, no proprietário da cota, que é o acionista, o sócio que está lá aparecendo no contrato social, está lá no quadro societário, ele não vai ter poder de voto, e sim o usufrutuário da cota dele. Mas essa é uma exceção, né? E todo sócio tem essencialmente o direito ao voto. A administração da sociedade, caso não esteja impedido, todo sócio tem direito de ser administrador, não de ser administrador, mas de concorrer ao cargo de administrador, né? Se ele não tiver nenhum impedimento legal, ninguém pode vedar o direito dele de participar de uma eleição, como a se candidatar ao cargo de administração. Exigir prestação de contas pelos administradores, igual na SA. Então, todo sócio, por mais que tenha uma participação mínima, ele tem direito a exigir prestação de contas e fiscalizar também livros, documentos, o estado financeiro, saúde do caixa, da sociedade, tudo isso. Retirar-se da sociedade também, ele pode se retirar a qualquer momento. Isso se a sociedade tiver prazo indeterminado, né? Se a sociedade tiver um prazo determinado, é pouco comum, mas suponhamos que a sociedade tenha lá um prazo determinado de 2 anos, o sócio não pode se retirar antes desse período, né? Pode prejudicar aí a continuidade dos negócios. Com maioria de votos, excluir o outro sócio por falta grave, que é aquela previsão que a gente já comentou. Se tiver devidamente prescrito no contrato social, em havendo a falta grave, com a maioria dos sócios, podemos excluir esse sócio mediante alteração societária, ou seja, de forma administrativa, e participar no acervo em caso de liquidação. A liquidação é o que? Transformar em dinheiro, né? Dar liquidez àquele patrimônio da sociedade, e no momento da partilha, aquele sócio, o sócio, no caso, tem direito de participar de forma proporcional às suas cotas. Esses são os direitos dos sócios. Exercício de voto. A gente já comentou alguma coisa aqui sobre usufruto, mas o direito de voto é essencial e garantido ainda que o sócio seja remisso. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Ainda que eu não tenha integralizado todas as minhas cotas, né, se os outros sócios não decidiram diminuir a minha participação ou me excluir da sociedade, ainda que eu não tenha pago as minhas cotas, eu tenho poder de voto, tá? Porque é um direito essencial.
Sob pena de responsabilidade pessoal, o sócio da limitada tem o dever de não utilizar o voto, assim como na SA, de maneira abusiva ou conflitante. O direito de voto pode ser regulado por meio de acordo de cotistas, que a gente já falou, é a mesma lógica do acordo de acionistas, tá? O direito de voto entre sócios, a gente pode combinar em conjunto de sócios a deliberar determinada matéria. Temos lá a opção A, a opção B. Quem vota sim, quem vota não. Vamos nos reunir aqui para todo mundo votar sim. Isso pode ser uma forma de regular o voto, de instrumentalizar o voto do sócio. Tá? Outra coisa importante aqui em relação ao acordo de cotistas. O acordo de cotistas, ele, na verdade, ele não existe na legislação. Não existe nada na legislação que diga que um acordo de cotistas é válido numa sociedade limitada. Isso, na verdade, ocorreu por uma construção do direito. Como isso é permitido? Se o meu contrato social estiver especificando a aplicação supletiva ou subsidiária da lei da SA, eu tenho fundamento legal, com base no artigo 118 da lei da SA, para trazer para a minha limitada um regramento de acordo de cotistas. Tá? Então, qual que vai ser o fundamento legal de validade do meu acordo de cotistas? A aplicação supletiva da lei da SA. Se nada tiver no meu contrato e eu fizer um acordo de cotistas, ele pode sofrer algum tipo de questionamento judicial, porque simplesmente ele pode não ser válido. Aí, claro, vai depender da interpretação do juiz, do judiciário, e como a jurisprudência vai encarar o tema. Por isso, a importância. Se os senhores se depararem com a necessidade de fazer qualquer acordo de cotistas numa sociedade limitada, certifique-se antes de qualquer coisa se existe a previsão da aplicação subsidiária da lei da SA. Se não existir, façam uma alteração, incluam essa disposição, aí sim o acordo terá uma garantia de legalidade. Não garantia, mas pelo menos ele poderá ser instituído de forma legal. Pode ser questionado por qualquer outro motivo depois, mas ele tem a matriz dele já prevista no contrato. E cedido, o direito de voto, por fim, ele pode ser cedido, como a gente já colocou, via instrumento de usufruto das cotas, com a devida regulação do referido direito de voto. Lembrando que a cota ela me dá dois poderes, duas atribuições. O poder econômico e o poder político. Quando eu sou cotista de uma empresa, eu tenho o poder político porque eu posso deliberar, eu posso participar das decisões dessa empresa, com o meu direito de voto. E o poder econômico é o quê? De receber os dividendos ou de arcar com as demandas que a sociedade tenha, nos seus passivos, eu também vou ter que responder na medida da minha participação. Vamos para a Assembleia. O que é a Assembleia? Órgão deliberativo máximo da sociedade limitada, com decisões vinculantes. Tá? As decisões tomadas na Assembleia vinculam a sociedade como um todo. Obrigatória nas sociedades com mais de 10 sócios. Então, sociedades com mais de 10 sócios, eu tenho que fazer uma Assembleia. Com menos de 10 sócios, pode ocorrer aí a figura da reunião de sócios. Né? A Assembleia Geral, ela é a ordinária ou a extraordinária. Na ordinária é aquela realizada nos 4 primeiros meses, nos 4 meses seguintes, né, ao término do exercício social. Nessa Assembleia Geral Ordinária, o que a gente vai deliberar? Julgar as contas dos administradores, demonstrações financeiras, que aqui não precisam ser publicadas. Essa é uma vantagem da limitada em relação à SA. Eu não preciso expor os números da minha empresa, não preciso tornar público as demonstrações financeiras, ao contrário do que acontece na SA. Lá eu preciso publicar esses números antes de convocar uma Assembleia Geral, por exemplo. Deliberação sobre o lucro, a destinação do lucro líquido do exercício. Né? O que vai ser feito com esse lucro, se ele vai ser mantido em reserva, se ele vai ser distribuído, quanto vai ser distribuído. Distribuição de dividendos, designação de administradores e qualquer outro assunto constante da ordem do dia. E na Assembleia Geral Extraordinária, aquela que é feita fora desse período, né, da Assembleia Geral Ordinária, a competência para apreciar qualquer assunto de interesse dos sócios. Ok?
Quem pode convocar a assembleia? Administrador, sócios. Quando o administrador retarda a convocação por mais 60 dias, mais de 1/5 do capital quando não atendido no prazo de 8 dias o pedido da convocação, o conselho fiscal, se houver, né? Corriqueiramente não existe o conselho fiscal nas sociedades limitadas, que na grande maioria dos casos é formada por poucos sócios, e também uma empresa de cunho familiar. E sempre que ocorram motivos graves e urgentes, o conselho fiscal também pode convocar. Como que vai funcionar a convocação? O anúncio publicado por 3 vezes, né, assim como ocorre na SA também. Em primeira convocação, mínimo de 8 dias entre o anúncio e a assembleia. Em segunda convocação, mínimo de 5. E todas as formalidades podem ser dispensadas, que é o que acontece na grande maioria dos casos, quando todos os sócios estão presentes, né? Se todos os sócios estão presentes, assinando lá a ata de reunião de sócios, todas essas formalidades são dispensadas, as formalidades pré-assembleia, né, de convocação. Para a instalação da assembleia, quórum de instalação, em primeira convocação, eu preciso de titulares de no mínimo 3/4 do capital social. Então, em primeira convocação, eu já preciso ter 75% de sócios. Em segunda convocação, né, já seria qualquer número. Isso para se instalar a assembleia, para a gente começar a deliberar sobre os assuntos. Presença. Se um sócio não puder comparecer, ele pode se fazer representar por um procurador, que tem que ser ou sócio, ou um outro sócio, ou um advogado, tá? Não pode ser qualquer outra pessoa, mediante arquivamento da procuração juntamente com a ata de assembleia. Presidente e secretário serão escolhidos entre os presentes, a ata vai ser lavrada, assinada por todos os membros, né? E cada sócio tem direito a levar uma via autenticada dessa ata para casa ou arquivar da maneira que tiver que entender melhor. No quórum deliberativo, a legislação, né, a legislação civil, ela já traz, de forma pré-definida, 3 quórums, né, e também o quórum, uma quarta modalidade, que seria o quórum qualificado. Mas aqui, dentro do quórum deliberativo, né, o mínimo de 75%, 3/4 do capital, para quê? Para modificar o contrato social, como a gente já tinha dito, e, repetindo, né, essa é uma crítica que os doutrinadores, boa parte da doutrina, coloca em relação a essa determinação, a incorporação, fusão, dissolução da sociedade e a cessação do estado de liquidação. Sempre 3/4 para conseguir aprovar essas matérias. Mais da metade do capital social, quando? Preciso de pelo menos 51%, né? Designação de sócios administradores, quando feita em ato separado. O que é feito em ato separado? A designação do administrador, ela pode ser feita já na constituição da sociedade, né? Ou numa outra alteração societária, ou numa reunião de sócios em ato separado. Porque em ato separado esse quórum é diferenciado? Porque na constituição da sociedade está todo mundo presente, né? Não tem como eu constituir a sociedade se eu não estiver lá presente. Então, obviamente, todo mundo vai estar deliberando. Em ato separado, eu não preciso da presença de 100% desses sócios. Então, havendo aí mais da metade, a gente já consegue fazer a designação do sócio administrador. E a destituição do administrador também. Remuneração, quando não estabelecida no contrato, e o pedido de concordata ou recuperação judicial, no caso. Maioria de votos dos presentes, demais casos previstos na lei ou no contrato social. Aqui a gente tem uma certa flexibilidade. As matérias que não estão ali regradas nos quórums pré-determinados, né, elas podem ser incluídas em outros quórums, né, por exemplo, com maioria dos presentes ou no quórum qualificado. Algumas decisões eu posso imputar necessária, por exemplo, a unanimidade dos sócios, né? A lei não me proíbe isso. Eu posso aumentar esse quórum, não posso diminuir um quórum legalmente estabelecido. Para designar administrador, vocês sabem que o administrador ele pode ser sócio ou não sócio, né? Não necessariamente ele vai ser sócio da sociedade.
Então, para a sociedade designar um administrador não sócio, se o capital não estiver integralizado, eu vou precisar da unanimidade dos sócios. Esse é um fator interessante. Se tiver integralizado, por que eu vou precisar da unanimidade dos sócios se o capital não tiver integralizado? Porque, como a gente viu lá no começo, se o meu sócio não integralizou a parte dele, eu sou corresponsável por isso. Ou seja, se o administrador fizer alguma besteira, causar algum dano para terceiros, né, ele vai responder por isso, a sociedade vai responder por isso, e eu vou responder também porque o capital do meu sócio não está integralizado. Então, para evitar esse tipo de problema, eu vou necessariamente precisar da unanimidade dos sócios para determinar esse administrador. Com o capital integralizado, tudo certinho, subscreveu, integralizou 100%, mínimo de 2/3 para determinar quem vai ser o administrador não sócio. Tá? Destituição do sócio nomeado administrador no contrato, pelo menos 2/3 do capital social, tá? Salvo disposição diversa. Exclusão do sócio remisso, mais da metade do capital social. Em relação às impugnações, o que é bastante importante destacar, deliberações válidas vinculam os sócios ausentes e os dissidentes. Como a gente colocou as decisões da Assembleia ou das reuniões de sócios, elas vinculam a todos. Ainda que eu não concorde com aquela decisão, eu tenho que envedar todos os esforços para que aquela decisão seja executada ou aquela direção seja tomada, e ainda que eu esteja ausente da reunião ou da Assembleia. Ela vai ser vinculativa, vai vincular todos. As deliberações inválidas tornam ilimitada a responsabilidade do sócio que as aprovaram. Suponhamos que os sócios, na hora de deliberar sobre determinado assunto, eles abusem do poder deles de sócio, ou tomem deliberações que vão contra o interesse social, ou em caráter de desvio de finalidade, excesso de poder, né? São deliberações inválidas. Eles vão responder por isso. Quando eles fazem, se isso ocorrer, o sócio ele terá aí a sua proteção patrimonial, né, excluída, ou seja, ele vai responder de forma ilimitada por os danos que essas deliberações causarem, né, ou seja, o patrimônio dele vai estar envolvido também. A aprovação sem reserva, ou seja, sem nenhuma restrição do balanço patrimonial e do resultado econômico, exonera os membros da administração, salvo erro, dolo ou simulação. Então, aqui, a partir do momento que todos os sócios aprovaram as contas do administrador sem nenhuma ressalva, né, o administrador está devidamente exonerado de qualquer problema. Óbvio, portanto, que seja comprovado o erro, dolo ou simulação, que são casos extraordinários. E aqui extingue-se em 2 anos o direito de anular a aprovação das contas dos administradores. Então, temos aí esse prazo previsto para qualquer problema nas contas, a sociedade ou os sócios terão aí 2 anos para acionar esse administrador no judiciário, por exemplo. Vamos lá, administração da sociedade, sócio. Designação. Uma ou mais pessoas, sócio ou não sócio. Via contrato social, 3/4 do capital social, em ato separado, mais a metade. Na omissão do contrato social, a administração caberá separadamente a cada um dos sócios. Então, vamos supor que a gente não deliberou sobre a administração dos sócios, da sociedade. Automaticamente, mesmo aquele sócio que não queria ser administrador, ele vai se tornar administrador. E todos representarão a sociedade de forma separada. Tá? Qualquer um deles poderá deliberar ou tomar as atitudes, as prerrogativas de um administrador. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim também, né? É uma faca de 2 gumes. A destituição, 2/3 do capital social, salvo disposição contratual diversa. Revogação de poderes irrevogáveis, sócio investido via contrato social, salvo justa causa. Ou seja, se eu fui investido no contrato social como administrador, por exemplo, isso é irrevogável.
Não tem como me tirar do cargo, a não ser que eu cometa um ilícito, né? Salvo justa causa. Isso também tem que ser por via judicial. E revogáveis, né? Poderes revogáveis, sócio investido por ato separado ou quem não seja sócio. Aquele administrador que foi nomeado em ato separado, ou seja, sem a unanimidade da participação dos sócios ali naquela deliberação, esse sócio pode ter o seu cargo revogado. Aliás, esse administrador, tá? Quando ele não for sócio.